E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Play no Enem, em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na nossa dica de hoje. Sou a professora Luciana Helena Pisinato e vim aqui para falar um pouco mais sobre o profissional de recursos humanos nas empresas. Esse profissional ganhou grande destaque nesse momento de pandemia, trazendo mais humanidade e empatia ao dia a dia dos colaboradores, amenizando os efeitos colaterais que esta causou. A minha dica é, para que se tornar um profissional como este, é necessário que você estude cursos como administração, tecnologia em recursos humanos, invista em especializações como consultoria interna e externa de recursos humanos e até mesmo o famoso coach de carreira. Ficou interessado? Então vamos estudar! A aula de hoje é Variações Linguísticas com a professora Dinamara. Olá, sou Dinamara, atuo como professora de língua portuguesa aqui no Colégio Claretiano e hoje vamos iniciar nossa aula com uma frase indiscutível. A língua não é estática. Sim, a língua é viva. E por quê? Porque ela sofre alterações em virtude de fatores históricos, regionais, sociais e situacionais. No estudo linguístico, essas alterações são chamadas de variações linguísticas, tema recorrente na prova de linguagens do Enem. Vamos começar falando sobre a variação histórica, que se refere ao tempo. Aqui temos um cartaz com a programação do terceiro e último dia do Festival da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo no ano de 1922. Observem como as palavras teatro, amanhã e escultura eram escritas. E o pronome você? Esse pronome de tratamento, como é que ele chegou até você? Vamos saber a sua história? O pronome de tratamento vossa mercê surgiu em Portugal no final da Idade Média e era dirigido a pessoas com um alto grau na sociedade ou a autoridades. Veja um exemplo retirado da Carta de Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha no ano de 1500, em que ele se dirige ao rei de Portugal, Dom Manuel I. E porém, o capitão manda dizer a vossa mercê como a terra lhe agrada muito. Com o passar do tempo, o pronome de tratamento vossa mercê foi sendo dirigido a outras pessoas, a pessoas de outras camadas da sociedade. E também aconteceu um fenômeno linguístico, pois as duas palavras se uniram e houve um fenômeno linguístico. A contração das duas palavras, passando a ser vossa mercê. Como temos aqui um exemplo retirado da obra Sermões, do padre Antônio Vieira, escrito no século XVII. E se vossa mercê considerar bem, verá que a misericórdia de Deus é sempre maior que a justiça. Na obra Dom Casmurro de Machado de Assis, em 1899, podemos notar a fala de Bentinho a Capitu, a utilização do pronome você. Pois você não sabe que está bonita? Aqui temos o resumo dessa história. Vossa mercê, que passou a ser
vosse-me-se ou vós-me-se e hoje temos o você. Variação geográfica, ela se refere à região. O tubérculo, a qual aqui no estado de São Paulo damos o nome de mandioca, em outras regiões poderá ser chamado de macaxeira ou aipim. O mesmo acontece com a fruta abacaxi, que em outras regiões também poderá ser chamada de ananás. Variação social refere-se à classe social, à escolaridade ou profissão. Exemplo de classe social e escolaridade. Aqui temos um exemplo. As crianças foram forma padrão, ou seja, a norma culta da língua portuguesa, língua de prestígio. As crianças foram, tenho artigo no plural, substantivo no plural e a concordância do verbo feita também no plural. Em seguida, temos as crianças foi, uma forma popular e oral, menos prestigiada, provavelmente falada por pessoas que tiveram menos acesso à educação. Não há concordância, nem concordância nominal, pois aqui apenas o artigo está no plural, e nem mesmo concordância verbal. Exemplo de profissão. Um médico pode usar termos técnicos como hipertensão arterial. Outras pessoas, em geral, utilizariam pressão alta. Variação situacional. O uso da língua pode ser formal ou informal. Aqui temos o exemplo de um diálogo que acontece entre Helena, gerente de um banco, e um cliente. Esse diálogo se dá ao telefone. Helena começa: boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Podemos notar a modificação dessa linguagem. Quando Júlio identifica-se, Helena passa a utilizar uma linguagem menos formal. Vamos aos exercícios? Em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem e irão ao banho de mar ao invés de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem, de ferro e apresentarão sua esposa ou senhora em vez de apresentar sua mulher. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica,
Nós não temos aqui palavras com sentidos diferentes, mas sim sentido igual. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Nesse texto, não foi abordado a questão da pronúncia. C. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Também não foi abordada a questão das regiões. Letra D. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Preste atenção a essa palavra. Não houve nenhum incentivo, mas sim a utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações, pois no texto observamos muito a utilização da expressão em vez de. Em vez de tomar banho de mar, vá à praia. Em vez de comprar um automóvel, compre um carro. Portanto, a utilização de inovações no léxico é percebida pela comparação de gerações. Questão 2. Mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, costelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações da manio utilíssima podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional, pão de pobre e por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta e, em particular, em algumas regiões da África. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para Maniotia utilissima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta, sim, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Mandioca é o nome específico para a espécie existente na região amazônica? Não, ela não é um nome específico. Pão de pobre é a designação específica para a planta da região amazônica? Também não é uma designação específica. Os nomes designam espécies diferentes da mesma planta, conforme a região? Não são espécies diferentes e a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta. Também não temos particularidades para a mandioca. Terceiro exercício, papos. Aqui temos um diálogo entre duas pessoas. Me disseram, disseram-me. Hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou é digo-te? O quê? Digo-te que você... O te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu... O quê? O mato. Que mato? Mato. Mato-lhe. Mato você? Matar-lhe-ei-te? Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é eletismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Retirado de Comédias para se ler na escola, do querido Luiz Fernando Veríssimo. Nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do ou da falta de compreensão causada pelo choque entre gerações, grau de polidez distinto entre os interlocutores, diferença de escolaridade entre os falantes, nível social dos participantes da situação. Podemos observar
que o que se torna inadequado aqui é a linguagem, pois temos um ato de comunicação informal entre duas pessoas. Portanto, a letra B é a correta, contexto de comunicação em que a conversa se dá. Para a nossa última questão, temos o cartaz do filme protagonizado por Regina Casé. Que horas ela volta? Pergunta: a frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela. Podemos observar e fazer uma referência também à gramática. Esta questão aborda não só variedade linguística, como também a gramática normativa, pois aqui temos o verbo voltar. Quem volta, volta a algum lugar, ou mesmo quem volta, volta ao meio-dia. Portanto, devemos utilizar a preposição a antes dessa pergunta. Resumindo, letra E, apagamento de uma preposição. Agradeço a atenção e lhes desejo uma boa prova. Uma dica é que a boa alimentação e a atividade física são a combinação perfeita para um bom desempenho. Por hoje é só, mas amanhã tem mais dicas aqui no Play no Enem.